Livro de Jó, capítulo 5, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Vou ler pela segunda vez, você vai repetir comigo. Vamos lá. Da assolação, não, tem que ser forte. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração e vamos pedir nessa noite que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos traga a revelação dessa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver com a minha vida? Nós vamos buscar nessa noite saber. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento no nome de Jesus. O tema hoje é os animais da terra. Na época que esse livro foi escrito, os animais da terra seriam animais literais. Os leões, rinocerontes, crocodilos. Porque as pessoas, elas moravam perto das montanhas, e realmente haviam esses perigos dos animais. Mas pastor, aqui no conjunto do Ceará eu nunca vi um leão solto. Eu nunca vi um rinoceronte solto aqui no conjunto do Ceará. E não vamos ver. Mas, muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas agem como os animais. Até pior do que os animais. Antes de sair de casa hoje, eu estava vendo uma reportagem, parece que foi em São Paulo. Um grupo de jovens, talvez universitários, jovens de uma boa classe social. Talvez ali aquele grupo, todos estudam. Talvez daquele grupo ali, alguns trabalham, estão na faculdade, e eles estavam em uma festa. E começou uma confusão. As meninas brigando também. E o que aconteceu? Uma das pessoas que estava naquela briga, ela sai, na madrugada já, pega o seu carro, estava talvez com a sua esposa, ou noiva, ou namorada, e outra pessoa no carro também. Aí o que ele faz? Ele arranca a placa do carro dele, para talvez ninguém saber quem era a pessoa. E eles saem disparados, irmãos, até o lugar onde houve a briga. E pela manhã já, aqueles jovens conversando ali, e ele coloca o carro por cima e acerta numa jovem. E a jovem não tinha nada a ver com a briga. Pastor, isso é coisa de... Acho que nem um leão faria isso, nem um rinoceronte. Porque os animais, irmãos, eles podem até querer avançar em você, mas é para se proteger. E até um animal, ele mata o outro, mas é para comer. Eles não querem fazer o mal simplesmente, compreendeu? É a cadeia alimentar. Mas as pessoas é que agem assim, como animais. Só que animais aqui no sentido depreciativo da palavra. Porque se você trata bem o animal, ele trata bem você também. Sim ou não?
trata melhor você do que uma pessoa. É mais fiel do que uma pessoa. Sinceramente, há animais que são mais fiéis a você do que uma pessoa. Então esses animais que o Senhor, Ele vai nos guardar, são essas pessoas, pastor. A pessoa da minha própria família, ela parecia um animal, veio para cima de mim. A pessoa estava totalmente transformada, transtornada. Parecia que tinha um demônio nela, ou parecia que era ela que estava no demônio, porque também tem isso. Tem pessoa que é assim ou não? Não é o demônio que está nela não, é ela que está no demônio. Pastor partiu para cima de mim, eu não fiz nada contra ela. Pois é, são essas pessoas aí que Deus ele vai nos guardar. As facções. Tem cabimento, irmãos? As brigas de torcida. A pessoa briga com a outra ou até mata. Isso não tem sentido não, irmãos. É o fim da linha. É o fim da linha. Vamos ver aqui. O apóstolo Paulo, ele enfrentou essas feras, ele vai chamar de feras. Na tua Bíblia, na corrigida, está bestas. Vamos lá, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Ele era também irracional, porque ele perseguia os cristãos, prendia, batia. Ele só foi mudar quando teve um encontro com o Senhor. Pastor, lembra da minha vida também. Eu era sangue quente. Não tem a pessoa que é sangue quente que diz? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Eu brigava com todo mundo na empresa. Eu brigava com a minha esposa. Olhasse para mim com cara feia. Mas agora você não é mais. Agora você é manso. Você não anda mais com violência. Não, violência não. Nós temos que levar para as pessoas é o amor, não a violência. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 32. Quem encontrou aí? Ele diz, se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Quem já ouviu essa frase aqui? Aquela coisa de você falar assim, pastor, morreu, acabou-se. A gente já falou isso ou não? Mas não é assim. A pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Não existe essa coisa de morreu, acabou-se não. É perigoso isso aí. Então essas pessoas insensatas foram as pessoas que o apóstolo Paulo enfrentou em Éfeso. Em Éfeso, amados, havia o culto à deusa Diana. E esses cultos, as entidades, os padroeiros, as padroeiras, têm lucro. O apóstolo Paulo começou a pregar que aqueles deuses criados de gesso, de madeira, não eram deuses. Que a pessoa não deveria se prostrar diante daquela imagem, que não ia adiantar nada. Mas já imaginou? As pessoas que tinham comércio forte, gostaram da pregação dele, iria perder o lucro. Amados, tudo é lucro. No final. As pessoas, a maioria sabem a verdade, mas elas não querem admitir, porque dá lucro. Então ele começou a pregar ali contra os deuses criados por mãos humanas. Por isso que ele teve que enfrentar essas pessoas. Vamos ver aqui.
Atos capítulo 19. E quando ele fala as feras, não quer dizer que ele enfrentou o leão, o crocodilo, aqui é no sentido figurado. Atos 19, versículo 28. Vamos lá. Capítulo 19, versículo 28, aqui, ó. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Vira aí como é que eles estavam? Irados. Saíram do controle. Por quê? Estavam perdendo dinheiro. Olha, se ele continuar com essa pregação aí, nós vamos ter prejuízos econômicos. E eles estavam irados. Quando a pessoa está dessa forma, irmãos, ela perde o controle. Ela parte para cima e ela só vai ver o que ela fez depois. Aí depois não tem mais arrependimento. Você tem que saber antes, se controle antes. Vamos até a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Então são essas pessoas que Deus, Ele vai nos livrar. Dessas pessoas irracionais. Pastor, a pessoa não foi com a minha cara. Acontece isso. Simplesmente não foi com a tua cara, pronto. Capítulo 2, versículo 12. Olha o que ele diz, ó. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Está vendo aí como é que são tratadas essas pessoas? Você fala para ela, entra pelo ouvido e sai por outro. Ah, meu amigo, tudo tem um limite também. Você fala para a pessoa, irmão, não é assim não. Irmão, não é por aqui não. Mas a pessoa é irracional. Não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. É porque ela está cega. Cega espiritualmente. São irracionais. O que é uma pessoa irracional? Ela não raciocina. Ela não pensa. Ela não consegue saber a diferença das coisas. Então o apóstolo Paulo, ele enfrentou essas feras. E eu digo mais uma vez, não era feras literais. Às vezes é até mais fácil você tratar com um animal do que com a pessoa. Não é assim que a pessoa diz? Pastor, eu prefiro tratar com o animal. Porque a gente fala para a pessoa, ela não escuta. Lembra do Noé? O Noé, quando ele criou a arca para trazer os animais foram por vontade própria. Foi ou não foi? Você não vai ler na Bíblia que o Noé viajou para a Amazônia para buscar os animais, não viajou para a África. Não, os animais vinham para a arca, porque obedeceram ao Senhor. Os animais obedecem ao Senhor, irmãos. E o homem não obedece. Porque se você trata bem o animal, ele fica seu amigo. Mas o homem, você pode tratar bem como for. O caráter dele pode trair você. Você tratou bem, deu comida para ele, deu até um lugar para ficar, mas mesmo assim a pessoa pode trair você. Um animal não faz isso. Se você tratar bem o animal, ele vira seu amigo. Vamos até a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Veja o termo que ele vai usar. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 17. Procure aí. Acredito que você está entendendo, não é isso? Quem encontrou, diga amém. Diz assim: mas o Senhor assistiu-me
e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Pastor, então ele estava lutando com o leão, é nesse sentido que ele está falando? Ele quer falar em que sentido então? Você já ouviu esse termo? Se livrar da boca do leão, quer dizer o quê? Que ele se livrou, talvez, de uma enfermidade, se livrou de um homem perverso, é o que nós vamos ler aqui. Em um dado momento, amados, ninguém ficou do lado do apóstolo Paulo. Quantas pessoas ele ajudou, irmãos? E na hora que ele precisou, todo mundo se esquivou. Olha aqui o que ele diz. Versículo 14. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, ó. Encontraram? Ele diz assim, ó: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Olha o que ele vai falar, ó: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Compreendeu, irmãos? Mas no versículo 17, ó: mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu. Está vendo aí? Vai ter momentos, amados, dessa forma também. Vai se levantar esses Alexandres aqui, ó, para ir contra a palavra. O apóstolo Paulo pregava e ele dizia que era errado. Se levantou contra ele com violência. Irmãos, olhe para mim aqui. Quando você está em um debate com uma pessoa descontrolada, eu pergunto para você: vai adiantar alguma coisa? Vai chegar em algum lugar? A pessoa que está descontrolada, irmão, eu falo: não, irmão, você tem razão, tá bom? Parabéns. Não adianta não. A pessoa está descontrolada, ela é irracional. Parece que você diz uma coisa, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eu prefiro nem falar mais. Não, irmão, tá certo, você tem razão, tá bom? Parabéns. O apóstolo Paulo, esse Alexandre, ele falou: Timóteo, tem cuidado com ele, porque ele é uma fera, ele é irracional, ele é violento, e Deus, ele vai nos livrar, amados. Olha o que ele diz aqui, ó, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ó. Olha o que ele vai falar no versículo 18, ó. Aí você vai tomar posse dessa palavra aqui, ó: e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Você não vai dizer amém não? Eu vou ler de novo então. Você tem que tomar posse. Preste atenção aqui, vamos lá. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Pronto, toma posse. Estamos falando sobre o livramento de Deus, que o Senhor, ele vai nos livrar da inveja, do olho gordo, do mal olhado. Pastor, mas o que é que a pessoa pode invejar em mim? Irmão, você nem imagina. Há pessoas que podem ter até mais do que você, mas elas não aceitam você feliz. Não aceitam, irmãos. Não aceitam você sorrir. Não aceita você falar para ela que você conquistou algo. Ela fica para baixo. Pastor, mas ela tem mais do que eu. Mas não é isso aí, ter mais ou menos. O que ela não aceita, o que não entra na cabeça dela, é que você agora é uma pessoa feliz, que você agora está na presença do Senhor. Mas o Senhor, ele vai nos livrar. Lembra do Daniel? O Senhor livrou ele ou não? Da cova dos leões. Não era só um leão. E o mais interessante, como é que o apóstolo Paulo diz aqui? Vamos ler de novo, ó. Versículo 17, ó. No finalzinho ele diz, ó:
e fiquei livre da boca do leão. Irmãos, olhem todos para mim aqui. Você acha que o tamanho do leão adulto é como daqui a esse púlpito? É desse tamanho mesmo? O tamanho da cabeça dele é o tamanho disso aqui? O tamanho da boca dele. E o Daniel foi lançado na cova dos leões, das bestas. Mas o leão não conseguiu abrir a boca, irmãos. Olhe para mim aqui. Você acha que um leão é leão sem abrir a boca? Acho que ele foi sem graça. Porque ele só é leão se ele fizer assim, ó. Para você ter medo dele. Para ele marcar o território dele. Vamos lá, livro do profeta Daniel. Profeta Daniel no capítulo 6. Por causa de inveja, de mentiras, ele foi lançado na cova dos leões. Aqui no capítulo 6, a partir do versículo 20, ó. Quem encontrou, diga amém. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Olha, que não era só um não, ó. Dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e o que foi que ele fez? E fechou a boca dos... Irmão, um leão com a boca fechada não é nada. O máximo que ele pode querer é arranhar você. O leão ficou todo sem graça. E o leão ficou tão chateado com essa situação, que quando tiraram o Daniel, lançaram quem na cova? Os acusadores. E aquele leão já estava chateado, estava ou não estava? O leão passou a noite chateado. Mas na hora que entrou aquele pessoal, rapaz, diz a Bíblia que foi estraçalhado. Por quê? Porque o Senhor livra. Livra literalmente das feras. E também da besta fera. A Bíblia fala que no fim dos tempos vai haver um personagem, alguns personagens, o anticristo, a besta, que o Senhor também vai nos livrar desse personagem da besta. E ele vai ser lançado no lago de fogo. Vamos ver para a gente finalizar. Até dessa besta também aqui, ele vai nos livrar. Apocalipse 19. Então esse termo besta você vai encontrar algumas vezes na Bíblia, de uma forma literal, outras vezes da forma figurada. A besta no livro de Apocalipse é um homem, tá bom? Capítulo 19, versículo 19. Quem encontrou, diga amém. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. No capítulo 20 aqui, no livro de Apocalipse, no versículo 10, ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Já passaram 1000 anos, o diabo estava preso, e a besta com o falso profeta já estava no lago de fogo. E agora esse terceiro personagem, que é o próprio diabo, vai ser lançado também no lago de fogo. Então, o que é que o Senhor ele nos garante? Que vai nos livrar.
dessas pessoas sanguinárias, violentas, demoníacas, que odeiam você sem nenhuma razão. A razão principal qual é? A luz. A luz do Senhor que está na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, bem forte ao Senhor. No nome de Jesus.